Eu não sei se a nossa produção conseguiu as imagens lá de Cruzeiro do Oeste. Conseguiu. Então vou pedir pro Murilo colocar essas imagens já. Ó, em Cruzeiro do Oeste, cidade próxima ao Moarama, que também é próximo aqui a Maringá, mais ou menos Terra do Zeca Dirceu. 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros daqui. Uma situação vergonhosa. Em um mercado, um homem que trajava uma camiseta verde e um capacete de motociclista, ele importuna sexualmente uma cliente do estabelecimento. A Polícia Civil divulgou as imagens para tentar localizar esse suspeito. Nas imagens é possível ver o homem levando a mão em direção ao corpo da mulher, e aí no momento em que ela deixava o local. Ao perceber o ocorrido, a mãe da vítima repreende o agressor, aí ele ameaça agredi-la até com um chute. Isso tudo nas imagens, para quem nos acompanha no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar. Aí, de acordo com a polícia, a vítima não compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Entretanto, esse tipo de crime de importunação sexual independe de queixa ou representação da vítima para a vítima ser punida, certo? Vou já emendar num outro assunto. Ontem, aqui em Maringá, um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil numa investigação conduzida pelo NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. O suspeito é acusado, a palavra que tem que ser usada é nojento. Ele é acusado de abusar sexualmente de duas enteadas, de 3 e 7 anos de idade. A mãe das meninas levou a filha menor à uma unidade básica de saúde, depois de ter visto o marido tocar nas partes íntimas de uma das crianças. Aí a unidade de saúde comunicou ao hospital universitário que fez a denúncia ao NUCRIA. Segundo a polícia, casos de violência sexual ocorridos em até 72 horas devem ser encaminhados para um hospital, seguindo um protocolo. Aí a criança passou por uma escuta especializada que confirmou o crime. A menina de 7 anos também foi ouvida e, pelo relato, ela também foi vítima de violência sexual. Isso aqui é um negócio que eu já não tô bem, dá vontade de vomitar ainda mais. Ô, Daniel Matos. Para acabar com a sexta-feira, né, ô Paulo? E ali a Ariadne Chikoski, que é conselheira tutelar, falando que é o segundo caso em uma semana, né? Então é triste. A situação de criança deixa mais triste ainda. É uma criança, um ser indefeso, e o cara abusar, fazer essas atrocidades. E ali em Cruzeiro do Oeste também, uma vergonha, né? Como que vai chamar aquele cara ali que tá com o capacete, fazer uma atitude daquela, aí depois a mãe da moça repreende, ele vai tentar dar um chute numa senhora. Então é absurdo, é para deixar todo mundo triste, que pensar que essas pessoas convivem com outras pessoas e estão aí soltos, né? Então a sensação de impunidade, a gente espera que o poder público age o mais rápido possível, que leve para a cadeia, e aí sim, lá dentro, eles vão vão pagar pelo que a justiça às vezes não faz dentro da cadeia, vão cuidar muito bem deles. Só para registrar para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá também em nossas plataformas, ontem o site da Polícia Civil do Paraná traz a seguinte matéria: às 17h26, 5h26 da tarde, a Polícia Civil do Paraná identificou o homem de 46 anos como suspeito de importunar sexualmente uma mulher em um supermercado de Cruzeiro do Oeste. Então, como eu disse aqui anteriormente, que a polícia ainda estava tentando identificar, ontem, 5h30 da tarde, mais ou menos, a Polícia Civil publicou uma matéria dizendo que já identificou o homem. Aqui no site da Polícia Civil também não traz aí a identidade dele. Mas ele ainda está solto. 46 anos. Não está solto ainda. Vai, quem, Rafael? Paulo, eu me abstenho de falar porque eu fico muito puto da cara, eu ia falar muita coisa aqui, entendeu? E talvez isso feriria, inclusive, a minha ética, então pode passar aí. Pamela? Paulo Caetano, são tantas coisas para comentar sobre esse tema. Primeiro o seguinte, a gente olha para esse tipo de imagem e fala o que leva a isso, o que justifica, não justifica. Mas eu penso que nós precisamos nos policiar mais, porque hoje em dia nós estamos num país onde está tudo muito sexualizado. As músicas, o conteúdo de mídia que se consome. Quando eu falei aqui do show da Madonna, muita gente ficou bravo. Mas veja bem, antigamente as bailarinas eram balé ali, erótico. Hoje em dia é tudo explícito. E a gente precisa ver o que você está deixando a tua criança assistir. O jovem, o que o jovem está consumindo. Se você começa a olhar TikTok, as músicas, as letras,
Aqui o povo está sendo levado. A gente também precisa refletir sobre isso. A gente precisa filtrar melhor o que a gente leva para dentro das nossas casas, que é o nosso templo, sabe? É preciso, sim. Porque pessoas que têm... me desculpa, uma pessoa que faz aquilo ali, para mim tem algum tipo de problema mental, algum desequilíbrio, enfim... Você imagina, uma pessoa normal, já não é bacana estar assistindo certas coisas? Uma pessoa que tem um desequilíbrio, algum tipo de problema, aí ela sai na rua passando a mão nas pessoas, abusando das pessoas. Esses dias atrás, teve um caldeirante aqui em Maringá que também assediou uma moça no centro. Então, assim, a gente fica assustado com o que está acontecendo e é preciso, sim, refletir sobre isso. Eu vou aproveitar só o gancho aqui da notícia que você trouxe, Paulo, para dizer que a gente precisa dar apoio para uma proposta que foi aprovada pela CCJ do Senado. A Damares estava falando sobre isso, que é o processo de tratamento hormonal para os pedófilos, né? Então, a pessoa, para evoluir de regime, para sair da cadeia, teria que fazer um tratamento hormonal, que seria aquela castração química que reduz ali a libido, a vontade, enfim. Eu acho isso muito interessante, a gente começar a debater esse tipo de coisa, porque esse problema não pode existir. Uma coisa é você prender o cara lá há 2, 3 anos, que a gente sabe daqui a pouco sai, está aí na rua prejudicando outras pessoas. Outra coisa é a cabeça de uma criança dessa abusada. Às vezes, é um trauma psicológico irreversível. Eu não estou falando aqui como uma pessoa que não sabe. Infelizmente, já trabalhei muito em casos assim. Às vezes, muitas das vezes, é um trauma irreversível na vida da pessoa. E a gente precisa ter mais rigor, principalmente na nossa legislação, contra pessoas que praticam esse tipo de ato. O Fernando Tupan. Olha, Paulo Caetano, isso aí é mais comum que a nossa imaginação pensa, sabe, Paulo Caetano? E isso, assim, dá uma dor no coração mesmo. Por exemplo, a pessoa que vê isso de forma, como eu posso te falar, revoltante, se descobre que está acontecendo próximo ou na família, revolta. Eu conheço aqui uma pessoa, aqui em Curitiba, que descobriu que o avô estava abusando da neta. Olha, é uma coisa assim que você tem que colocar um cara desse na cadeia e deixar 50 anos lá sem sair. Mas essa justiça brasileira é muito bonzinha com relação a isso. Muitos crimes, muitas coisas, e a punição é mínima, e ainda você vai para lá, cumpre 1/6 da pena e já está livre. Paulo Caetano, isso é um crime hediondo que deveria ser punido no rigor da lei, sem benefício nenhum. Paulo Caetano. Jorge. Olha, Paulo, nesse contexto aí do que é o machismo estrutural, o país tem várias questões de natureza estrutural, né? A corrupção estrutural, o machismo estrutural, racismo estrutural. Ontem, o plenário, né, do Supremo Tribunal Federal decidiu algo extremamente positivo, né, que é a proibição da desqualificação das mulheres vítimas de violência em julgamento, né? O juiz, inclusive, é responsável, que não impedir essa prática, né, durante tanto a investigação, pode ser responsabilizado administrativa e penalmente, né? Ainda é importante dizer que não pode ser levada em conta a vida sexual da vítima, né? E se isso ocorrer, eu já vi várias sessões do júri, e, claro, você vê essa tentativa aí de desqualificação muito, muito marcante. Vai dar, então, nulidade ao processo. Me parece que ontem você deu um passo muito importante, algo que você vê ali cotidianamente por todos os lados, e isso, claro, você vai começar a irradiar, porque a prática no processo, mas essa prática que se revela, que se vê no processo também, está aqui no dia a dia. Então, contra o machismo estrutural, contra o racismo estrutural, contra a corrupção estrutural, o trabalho dos brasileiras e de todos é extremamente gigantesco. Ângelo Rigon. Já comentaram, tinha um comentário. O único reparo que eu faço é que algo que eu vi essa semana, o estupro ele não é feito só com algo sexual. E por isso, em outros países em que há, por exemplo, castração química, isso não resolveu o problema, né? Então, teria que cortar toda a pessoa. Ela está mais na cabeça do que na região sexual.
E recomendo, leiam Fuxico, com X, gospel.com.br, para vocês verem os exemplos que a gente tem. 7